A ordem foi formada por volta de 1119, quando 7 cavalheiros, liderados por um cavaleiro e nobre francês da província de Champagne, Hugo de Payen, juraram defender peregrinos cristãos em Jerusalém. Decidiram então criar uma irmandade que fazia votos monásticos, incluindo votos de pobreza. Eles viviam juntos numa comunidade fechada, com um código de conduta estabelecido. Em 1120, Balduíno II, o rei do reino de Jerusalém, deu aos cavaleiros o seu palácio, a antiga mesquita de Al-Aqsa, no monte do Templo de Jerusalém, para usarem como sua sede. A construção era comumente referida como o Templo de Salomão, e por isso a Irmandade em pouco tempo ficou conhecida como a Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, ou simplesmente os Templários. Oficialmente reconhecida como uma ordem pelo Papa Honório II no Concílio de Troyes, em janeiro de 1129, os Templários eram inicialmente considerados um ramo dos Cistercienses, uma ordem religiosa monástica católica. Em 1145, aos Cavaleiros da Ordem foi dada a permissão de vestir um manto branco, com capuz que os próprios monges cistercienses haviam tomado como seu. Os cavaleiros logo adotaram seu característico manto branco e começaram a usar a insígnia de uma cruz vermelha com um fundo branco. Não havia impedimento para lutar no que dissesse respeito à doutrina religiosa, contanto que a causa fosse justa. As cruzadas e a defesa da Terra Santa eram uma causa considerada justa, e então a ordem recebeu o apoio oficial da Igreja. A primeira grande batalha a envolver os Cavaleiros Templários foi em 1147, contra os muçulmanos durante a Segunda Cruzada, que aconteceu entre 1147 e 1149, ou seja, 2 anos. A ordem cresceu graças a doações de apoiadores que reconheciam o importante papel dela na proteção dos pequenos estados cristãos do Levante. Outros, dos mais humildes aos mais ricos, davam o que podiam simplesmente para ajudar a assegurar tanto um pós-vida melhor no aqui e no agora, já que os doadores poderiam ser mencionados nas orações. As doações vinham em todas as formas, mas dinheiro, terra, cavalos, equipamentos militares e gêneros alimentícios eram as formas mais comuns. Às vezes, doavam-se privilégios que ajudassem a ordem a economizar despesas. Os templários também investiam seu dinheiro comprando propriedades geradoras de receita, de sorte que a ordem chegasse a ser dona de fazendas, vinhedos, moinhos, igrejas, municípios ou qualquer coisa que eles julgassem a ser um bom investimento. Outro estímulo aos cofres da ordem eram os espólios e a aquisição de novas terras. Após as campanhas bem-sucedidas, bem como os tributos que poderiam ser cobrados das cidades conquistadas, de terras controladas por castelos templários e de estados rivais mais fracos no Levante. Mais tarde, a ordem pôde estabelecer centros subsidiários em boa parte dos estados da Europa Ocidental, que se tornaram fontes importantes de receita e de novos recrutas. O dinheiro pode ter jorrado de todos os cantos da Europa, mas também havia altos custos com que se devia arcar. Manter cavaleiros, seus escudeiros, seus cavalos, sua armadura e seu equipamento drenavam as finanças dos templários. Havia impostos a serem pagos ao Estado, doação ao papado e às vezes dízimos à igreja, bem como reembolso a serem feitos a dignitários locais. Ao passo que a realização de missas e de outros cultos tinham da mesma forma custos significativos, os templários tinham também um propósito caritativo e o dever de ajudar os pobres. 1/10 do pão produzido, por exemplo, era distribuído aos necessitados como esmola. Por fim, desastres militares resultavam em perdas tanto de homens quanto de propriedades em quantidades enormes. A riqueza exata dos templários é desconhecida, porém é muito provável que a ordem jamais tenha sido tão rica quanto todos de fato achavam que ela fosse. A partir de meados do século XII, os templários ampliaram a sua influência e lutaram nas campanhas dos cruzados na Ibéria, a serviço de vários governantes na Espanha e em Portugal, e operaram também nas cruzadas bálticas contra os pagãos. No século XIII, os cavaleiros templários eram donos de propriedades desde a Inglaterra até a Boêmia e haviam se tornado uma ordem militar verdadeiramente internacional, com enormes recursos ao seu dispor: homens, exércitos, equipamentos e uma considerável frota naval. Os templários haviam estabelecido um modelo que seria copiado por outras ordens militares, como os cavaleiros hospitalitários e os cavaleiros teutônicos. Havia, porém, uma área na qual os templários realmente sobressaíam: serviço bancário. Tidos como lugares seguros pelos habitantes locais, as comunidades ou conventos templários se tornaram repositórios de dinheiro, joias e documentos importantes. A ordem tinha suas próprias reservas de dinheiro, das quais desde 1130 pelo menos se fazia uso rentável da forma de empréstimos a juros. Os templários permitiam inclusive que as pessoas depositassem dinheiro num convento e depois, contanto que pudessem apresentar uma carta apropriada, transferissem e retirassem o dinheiro equivalente no outro convento. Por meio de outro antigo serviço
serviço bancário, as pessoas poderiam ter com os templários o que hoje se chamaria de conta corrente, pagando depósitos regulares e encarregando os próprios templários de pagarem, em nome do dono da conta, somas fixas a quem quer que elas fossem destinadas. No século XIII, os templários haviam se tornado banqueiros, tão competentes e confiáveis que os reis da França e outros nobres deixavam os seus tesouros com a ordem. Reis e nobres que embarcavam nas cruzadas à Terra Santa com o intuito de pagar os seus exércitos no local e de obter os suprimentos necessários, frequentemente remetiam largas somas de dinheiro aos templários para que pudessem retirá-las depois no Levante. Os templários, inclusive, emprestavam dinheiro e por isso tornaram-se um importante elemento na cada vez mais sofisticada estrutura financeira da Europa medieval. Recrutas vinham de todos os lados da Europa Ocidental. Embora a França fosse a maior fonte, eles eram motivados por um senso de dever religioso de defender os cristãos em todo lugar, mas sobretudo na Terra Santa e nos seus lugares sagrados, como se fosse uma penitência pelos pecados cometidos e um meio de garantir a entrada no paraíso, ou ainda por motivações mais terrenas, como a busca por aventuras, ganho pessoal, promoção social ou simplesmente uma renda regular ou refeições decentes. Os recrutas tinham de ser homens livres e de nascimento legítimo. A partir do século XIII, descendentes de outros cavaleiros, embora raramente, um homem casado poderia se juntar a eles desde que a sua esposa concordasse. De muitos recrutas, se esperava uma doação significativa para ingressar na ordem. Como era proibido ter dívidas, o status financeiro era levado em consideração. Alguns menores de idade tinham se juntado à ordem, enviados pelos pais, na esperança de que dessem treinamento militar a um filho que não herdaria o patrimônio da família. A maioria dos novos recrutas dos templários tinham entre 20 e 30 anos. Às vezes, recrutas chegavam com idade mais avançada. Um exemplo disso é o grande cavaleiro inglês Sir Guilherme Marechal, que, assim como os outros nobres, juntou-se à ordem pouco antes de sua morte, em 1219. Como ele deixou dinheiro em testamento, então ele foi sepultado na igreja do templo, em Londres, onde a sua esfinge ainda pode ser vista hoje. Havia duas patentes dentro da ordem, cavaleiros e sargentos. Neste último grupo, a que se destinava a maioria dos recrutas, incluíam-se não militares e leigos. O número de cavaleiros por toda a ordem era surpreendentemente pequeno. Deve ter havido talvez apenas algumas poucas centenas de cavaleiros templários plenos, numa dada época, elevando-se às vezes para 500 cavaleiros nas épocas de intensa guerra. Tais cavaleiros deveriam estar em números muito menor perante os soldados que a ordem usava como infantaria. Os sargentos ou recrutas oriundos de terras vassálicas e mercenários, especialmente arqueiros, além de escudeiros, transportadores de bagagens e outros não combatentes. Dentre os demais membros da ordem, incluíam-se padrões, artesãos, obreiros, servos e até algumas mulheres que eram membros de conventos afiliados. A ordem era liderada pelo grão-mestre, que ficava no topo da pirâmide de poder. Os conventos eram agrupados em regiões geográficas conhecidas como os priorados, em zonas turbulentas como o Levante. Muitos conventos ficavam em castelos, enquanto em outros lugares eles eram estabelecidos para controlar áreas de terras pertencentes à ordem. Cada convento era gerido por um preceptor ou comandante e estava subordinado ao líder do priorado, no qual seu convento estava situado. Cartas, documentos e novos relatos chegavam e saíam entre os conventos, carregando todos os selos da ordem, mais comumente 2 cavaleiros num único cavalo, a fim de promover alguma unidade entre ramos distantes. Os conventos em geral enviavam 1/3 de sua receita à sede da ordem. O grão-mestre residia na sede em Jerusalém, depois em Acre a partir de 1191 e mais tarde em Chipre após 1291. Lá ele tinha a assistência de oficiais de alta patente, como o grão-comandante e o marechal, além de oficiais inferiores encarregados de suprimentos específicos, como o vestuário. Havia encontros ocasionais ou capítulos de representantes vindo de todos os lugares da ordem, e também capítulos em nível provincial, mas parece ter havido um alto grau de autonomia nos conventos locais, pois apenas nos episódios de má conduta grave chegaram a haver sanções de fato. Os cavaleiros faziam votos ao entrarem na ordem, assim como nos monastérios, embora sem tanto rigor e sem restrição de sempre permanecer no interior da acomodação comunal. A obediência ao grão-mestre era a mais importante promessa a ser feita. A participação nos cultos religiosos e o celibato eram compulsórios, e as refeições comunais eram um direito. Todo dia ímpar incluía carne. Não se permitiam prazeres mundanos, e isso incluía passatempos muito típicos dos cavaleiros, como a caça e a falcoaria. Tampouco se permitia vestir de roupas chamativas, ou portar armas ostentivas, pelos quais cavaleiros normais eram famosos. Por exemplo, os cintos eram frequentemente um meio de decoração, mas os
os templários usavam apenas um simples cinto com cordões de lã para simbolizar a castidade. Os cavaleiros templários vestiam um manto branco sob a armadura e portavam uma cruz vermelha no seu peito esquerdo. A cruz vermelha também aparecia na farda dos cavalos e na flâmula da ordem. Isso os distinguia dos cavaleiros hospitalários, que usavam uma cruz branca num fundo negro, e dos cavaleiros teutônicos, que usavam uma cruz negra num fundo branco. Os escudos templários eram geralmente brancos com uma especialista horizontal negra na parte de cima. Os sargentos vestiam um manto marrom ou negro. Outra característica dos templários era que todos eles deixavam crescer a barba e tinham cabelo curto, pelos padrões medievais. Os cavaleiros irmãos poderiam ter a sua propriedade pessoal, móvel ou fixa. Diferentemente de algumas outras ordens militares, as coisas eram um pouco menos rigorosas em termos de vestuário também, permitindo aos templários vestir linho na primavera e no verão não apenas lã. Se alguma das regulações da ordem, conhecidas coletivamente como a regra, não fossem seguida, então os membros eram punidos, o que poderia variar desde a retirada de privilégios até a flagelação e a prisão perpétua. Hábeis com a lança, a espada e bem protegidos com sua armadura, os cavaleiros templários e os cavaleiros de outras ordens militares eram os mais bem treinados e equipados dentre quaisquer membros de um exército cruzado. Por essa razão, eles eram frequentemente empregados para proteger os flancos, a vanguarda e a retaguarda de um exército no campo de batalha. Os templários eram particularmente renomados por suas disciplinadas investidas em cavalaria em grupo. Quando numa formação cerrada, eles rompiam as linhas inimigas e causavam desordem, que poderia ser explorada pelas tropas aliadas que seguiam o seu avanço. Eles também eram altamente disciplinados, tanto na batalha quanto no acampamento. Esse é um dos motivos que botaram penas muito severas aos cavaleiros que não seguiam as ordens, incluindo a sua expulsão da ordem militar em caso de perda da espada ou do cavalo por descuido. Poderia ser difícil para um comandante cruzado controlar os cavaleiros da ordem como um todo, já que eles eram frequentemente a tropa mais fervorosa e ávida por obter honra e glória. Os templários eram frequentemente incumbidos de defenderem importantes passos de montanha, como no Monte Amano, ao norte da Antioquia. Eles conseguiram adquirir terras e castelos que os estados cruzados não conseguiam manter à própria custa devido à falta de mão de obra. Eles também reconstruíram castelos depredados e construíram outros novos, para poder defender melhor o Oriente cristão. Os templários jamais se esqueceram da sua função original, que era de proteger os peregrinos. Por isso, eles geriam inúmeros pequenos fortes ao longo de rotas de peregrinação, no Levante, ou atuavam como guarda-costas. Embora tenham participado de muitos eventos bem-sucedidos, como o Cerco do Acre, de 1189 a 1191, o de Damieta em 1218 e 1219 e o de Constantinopla em 1204, tiveram algumas grandes derrotas pelo caminho. Tamanha era sua reputação marcial que os templários poderiam esperar por uma execução caso viessem a ser capturados. Na Batalha de La Forbe, em Gaza, em outubro de 1244, um exército aiúbida derrotou um grande exército latino e 300 cavaleiros templários foram mortos. 230 cavaleiros templários foram capturados e decapitados após a Batalha de Hattin em 1187, vencida pelo exército de Saladino, sultão do Egito e da Síria, entre 1174 e 1193. Com os membros mais importantes da ordem, como era típico do período, fazia-se uma oferta pelo resgate. Foi preciso abrir mão de um castelo templário em Gaza para conseguir a soltura de um mestre capturado após essa mesma batalha. Outra derrota pesada foi em 1250, na Batalha de Mansurra no Egito, durante a Sétima Cruzada, que aconteceu entre 1248 e 1254. A vasta rede de conventos sempre pareceu apta a repor perdas de recursos e mão de obra, agindo em grande medida como se elas próprias fossem a lei e tornando-se poderosas ameaças militares. Os governantes ocidentais ficaram receosos com as ordens, especialmente quando elas começaram a acumular uma enorme rede de terras e reservas de dinheiro. Assim como outras ordens militares, os templários já vinham sendo acusados há um tempo de abusarem de seus privilégios e de extraírem o máximo de lucro possível dos seus acordos financeiros. Eles foram acusados de se corromperem e de sucumbirem a uma soberba grosseira e à avareza. Os críticos diziam que eles tinham uma vida muito sossegada e desperdiçavam um dinheiro que poderia ser mais bem gasto na manutenção de tropas para a Guerra Santa. Eles foram acusados de desperdiçarem recursos para competir com ordens rivais, especialmente a dos hospitalários. Havia também o velho argumento de que monges e guerreiros não eram uma combinação compatível. Outros, inclusive,
criticavam a ordem por não estar interessada em converter muçulmanos, mas simplesmente em eliminá-los. Grande parte dessas críticas se baseava no desconhecimento dos assuntos da ordem. Eles achavam que eles eram muito mais ricos do que eles eram e numa exageração de sua verdadeira riqueza em termos reais e num sentimento generalizado de inveja e suspeição. No fim do século XIII, muitos consideravam as ordens militares demasiado independentes para o bem de todos. Logo, uma fusão delas numa única entidade era a melhor solução para torná-las mais responsáveis perante a Igreja e os governantes de cada estado. Então, a partir de 1307 aproximadamente, circularam muito mais acusações sérias contra os templários. Dizia-se que eles negavam Cristo como Deus, a crucificação e a cruz. Houveram rumores de que a iniciação na Irmandade incluía pisar, cuspir e urinar num crucifixo. Tais acusações se tornaram públicas, particularmente pelo governo da França. O clero comum também tinha muita inveja dos direitos da ordem, como aqueles relativos ao sepultamento, que era uma alternativa rentável para qualquer igreja local. As instituições políticas e as religiosas estavam se unindo com o objetivo de destruir os templários. A perda dos Estados Cruzados no Levante em 1291 pode ter sido um gatilho, embora muitos ainda considerassem possível retomá-los. E para isso, as ordens militares eram necessárias. Na sexta-feira 13, em outubro de 1307, Filipe IV da França ordenou a prisão de todos os templários na França. As suas motivações ainda são incertas. As hipóteses dos historiadores modernos incluem a ameaça militar dos templários, um desejo de adquirir a riqueza deles, uma oportunidade de obter vantagem política e prestígio com o papado. Alguns acreditam também que o Filipe realmente acreditasse nos rumores contra a ordem, a negação de Cristo e ao desrespeito pela cruz depois de acusações de promoverem práticas homossexuais, beijos indecentes e adoração de ídolos. Inicialmente, o Papa Clemente V os defendeu desse ataque infundado, contra o que era afinal de contas uma de suas ordens militares. Mas Filipe conseguiu extrair confissões de vários templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. Por consequência, o Papa ordenou a prisão de todos os templários na Europa Ocidental, e as suas propriedades foram tomadas. Os templários não conseguiram resistir, exceto em Aragão, onde muitos resistiram nos seus castelos em 1308. Seguiu-se um julgamento em Paris em 1310, após o qual 54 irmãos foram queimados em estacas. Em 1314, o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, e o preceptor da Normandia, Godofredo de Charnay, também foram queimados em Paris. O Jacques de Molay, ele chegou a clamar pela sua inocência, enquanto estava marchando rumo à sua pira funerária. O destino da ordem como um todo foi decidido pelo Concílio de Viena, em 1311. Levaram-se em conta investigações feitas nos 3 anos anteriores, sobre os assuntos da ordem em toda a Europa. E nelas houve confissões provavelmente adquiridas por meio de tortura, que eram desiguais quanto à sua natureza. A maioria dos cavaleiros na França e na Itália, além de 3 cavaleiros na Inglaterra, confessaram todos os crimes de que foram acusados, mas nenhum de Chipre ou da Península Ibérica o fez no que diz respeito a acusações mais sérias. Um grupo de cavaleiros chamados para ouvir a sua defesa no fim não foi chamado para o evento, e quando Filipe chegou ao concílio, o Papa oficialmente declarou extinta a ordem em 3 de abril de 1312. Embora o motivo tenha sido a danosa perda de sua reputação, mais do que qualquer veredito de culpa, evidências físicas para as acusações, registros e estátuas de ídolos jamais foram produzidas. Além disso, muitos cavaleiros se retrataram depois de suas confissões, mesmo quando eles já estavam condenados e mesmo que tais retratações não servissem para nada. A maioria dos antigos cavaleiros templários foi afastada, pensionada e proibida de se juntar a qualquer outra ordem militar. Muitos dos ativos dos templários foram transferidos aos cavaleiros hospitalários, por ordem do Papa, em 2 de maio de 1312. Contudo, uma grande quantidade de terras e dinheiro acabou nos bolsos de nobres, especialmente em Castela. O ataque contra os templários, por outro lado, surtiu pouco efeito nas outras ordens militares. A discussão que pretendia combiná-las numa única entidade não deu em nada. E os cavaleiros teutônicos, que provavelmente mereciam mais críticas do que qualquer outra ordem, foram salvos por causa de suas estreitas relações com governantes alemães seculares. Os cavaleiros teutônicos transferiram a sua sede em Viena para a remota Prússia, enquanto os cavaleiros hospitalários sabiamente transferiram a sua sede para um lugar mais seguro em Rhodes. As 2 mudanças aconteceram em 1309, e essas mudanças elas asseguraram a existência contínua de ambas as ordens, de uma forma ou de outra até os dias atuais.
Fala galera, muito maneiro esses assuntos medievais, né, que tem um pouco a ver com a igreja e guerra. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o like e comentar para dar aquela moral pro seu amigo. Valeu, fui!